Hoje, 10 de maio de 2026, Dia das Mães, quero parabenizar a todas as mães pelo seu dia. Todas as mães que amam, que cuidam, protegem, educam, oram, se sacrificam e fazem o melhor que podem pelos seus filhos. Quero deixar aqui minha mensagem a cada mãe que muitas vezes em silêncio carrega preocupações que ninguém vê, dores que ninguém percebe e responsabilidades que nem sempre são reconhecidas. E de uma forma muito especial, quero parabenizar a minha mãe. Mãe, obrigado por tudo. Obrigado pela vida, pelo cuidado, pelos ensinamentos, pelas correções, pelas renúncias, pelas orações e por tudo aquilo que fez por mim, mesmo quando eu ainda não entendia o valor. Gratidão, mãe. E para todas as mães que, mesmo não sendo perfeitas, foram e continuam sendo uma das maiores escolas de amor, de fé, de força e vida que um filho pode ter. Antes da escola, existiu uma mãe. Antes de você aprender com livros, professores, cursos e experiências da vida, alguém já estava te ensinando, sem quadro, sem diploma, sem salário e muitas vezes sem reconhecimento, sua mãe. Antes da escola abrir as portas para você, ela já tinha aberto os braços. Antes de alguém ensinar letras, números e matérias, ela já ensinava as primeiras lições da existência. Talvez sem perceber, talvez sem palavras bonitas, talvez sem estudo suficiente, talvez até errando no tom, na forma, no jeito de corrigir ou de educar. Mas mesmo assim ela estava ali, tentando ensinar você a viver. Foi com ela que muitos aprenderam a dar os primeiros passos, não apenas com os pés, mas na vida. Foi com ela que muitos aprenderam o valor de respeitar alguém, de dividir o pouco, de pedir desculpas, de levantar depois de cair, de continuar mesmo quando a vida parecia pesada demais. Sua mãe talvez não tenha sido perfeita. Talvez ela tenha falhado em algumas coisas. Talvez você guarde lembranças difíceis, palavras que machucaram, momentos em que gostaria que ela tivesse agido diferente. Mas hoje, neste Dia das Mães, a pergunta é: será que você tem olhado para sua mãe apenas pelos erros dela? Ou também consegue enxergar tudo aquilo que ela fez por você com o pouco que tinha, com o que sabia, com a força que possuía naquele momento? Porque antes do mundo tentar ensinar a você vencer, sua mãe já estava tentando ensinar você a sobreviver, a acreditar, a ter fé, a seguir em frente. E talvez a maior verdade seja esta: sua mãe não é perfeita, mas foi a primeira escola da sua vida. Sua mãe não nasceu pronta para ser mãe. Muita gente olha para a mãe como se ela tivesse nascido pronta, como se ela tivesse a obrigação de saber tudo, resolver tudo, suportar tudo, entender tudo, perdoar tudo e nunca errar. Mas a verdade é que sua mãe também foi uma menina um dia. Antes de ser mãe, ela também teve sonhos, também teve medos, também teve inseguranças, também teve feridas que talvez você nem conheça. Ela também passou por momentos em que não sabia o que fazer, não sabia
para onde ir, não sabia como agir. E quando você nasceu, ela não recebeu um manual dizendo exatamente como criar você. Ninguém entregou a ela um livro com todas as respostas. Ninguém disse como agir em cada choro, em cada doença, em cada dificuldade, em cada fase, em cada medo, em cada problema. Ela foi aprendendo enquanto cuidava. Foi tentando acertar enquanto também errava. Foi amadurecendo enquanto educava. Foi se tornando mãe ao mesmo tempo em que você crescia como filho. Talvez hoje, olhando para trás, você consiga perceber falhas, talvez consiga lembrar de palavras duras, atitudes exageradas, momentos em que ela não soube demonstrar amor da melhor forma. Mas antes de julgar apenas os erros, tente enxergar também o peso que ela carregava. Quantas vezes ela chorou escondida para não preocupar você? Quantas vezes sentiu medo, mas precisou ser forte? Quantas vezes estava cansada, mas continuou fazendo o que precisava ser feito? Quantas vezes abriu mão de si mesma para cuidar da família? Ser mãe não significa saber tudo. Ser mãe muitas vezes é amar, mesmo sem saber exatamente como demonstrar. É proteger mesmo sentindo medo. É corrigir mesmo estando cansada. É continuar mesmo sem aplausos, sem reconhecimento, sem descanso. Por isso, talvez hoje você precise olhar para sua mãe com mais humanidade, porque ela não foi apenas sua mãe, ela também foi uma mulher tentando vencer suas próprias batalhas enquanto cuidava das suas. E a grande verdade é esta: sua mãe não nasceu perfeita. Ela foi aprendendo a ser mãe enquanto você aprendia a ser filho. Ela ensinou mais pelo exemplo do que pelas palavras. Muitas das maiores lições que sua mãe ensinou talvez não tenham vindo em forma de um discurso. Talvez ela nunca tenha sentado com você para dar uma grande aula sobre coragem, mas você viu coragem nela quando ela se levantava cedo, mesmo cansada, e fazia o que precisava ser feito. Você viu coragem quando ela enfrentava problemas da casa, preocupações da família, dificuldades financeiras, dores emocionais, noites mal dormidas, e mesmo assim ela continuava em pé. Talvez sua mãe nunca tenha explicado com palavras profundas o que é o amor, mas você viu amor nas pequenas coisas. Viu amor quando ela preparava a comida, quando lavava uma roupa, quando perguntava se você já tinha comido, quando se preocupava se você chegou bem, quando acordava de madrugada porque você estava doente, quando percebia no seu rosto que alguma coisa não estava bem. Mãe tem essa capacidade de enxergar o que o filho tenta esconder. Às vezes ela não dizia eu te amo do jeito que você queria ouvir, mas demonstrava esse amor com cuidado, com preocupação, na renúncia e na presença. Talvez ela também nunca tenha dado uma grande aula sobre fé, mas você viu quando ela orava em silêncio, quando dizia Deus vai cuidar, quando mesmo sem ter todas as respostas, continuava acreditando que dias melhores viriam. E é por isso que uma mãe é uma escola.
porque ela ensina com gestos simples, ensina no cotidiano, ensina no cuidado repetido, ensina no sacrifício que ninguém quase vê. E muitas vezes o filho só entende essas lições depois que cresce. Quando é criança, acha que tudo é obrigação. Quando amadurece, percebe que era amor. Quando é jovem, às vezes reclama do cuidado. Quando a vida aperta, entende que aquela preocupação era proteção. Por isso, hoje, talvez você precise olhar para trás com mais gratidão. Porque muitas lições da sua mãe não vieram da boca dela, vieram das mãos cansadas, dos olhos preocupados e do coração que nunca desistiu de você. A mãe ensina a fé antes mesmo do filho entender Deus. Muitas pessoas conheceram a fé primeiro dentro de casa. Não foi em uma grande palestra, não foi em uma explicação profunda, não foi em uma aula de teologia, foi olhando para a própria mãe. Talvez você tenha visto sua mãe orando em silêncio. Talvez tenha visto ela agradecendo pela comida na mesa. Talvez tenha ouvido ela dizer: Deus vai cuidar. Talvez tenha visto ela lendo a Bíblia, fazendo uma oração simples, pedindo proteção ou entregando a família nas mãos de Deus. E mesmo sem perceber aquilo, foi ensinando você. Porque uma mãe ensina fé não apenas com palavras, mas com atitudes. Quando ela consola um filho que está com medo, ela revela cuidado. Quando abraça um filho ferido, ela revela acolhimento. Quando perdoa, mesmo estando machucada, ela revela misericórdia. Continua acreditando em dias melhores, mesmo em tempos difíceis. Isso revela esperança. E tudo isso aponta para algo maior. Muitas vezes, ou muitas mães talvez não saibam explicar a fé com frases bonitas, talvez não saibam citar versículos, talvez não saibam falar sobre Deus de forma perfeita, mas carregam dentro de si uma força espiritual profunda. São mães que choram escondidas, mas seguem orando. São mães que dormem preocupadas, mas acordam pedindo proteção. São mães que não sabem resolver os problemas dos filhos, mas sabem colocá-los nas mãos de Deus. E quantas vezes um filho foi guardado sem saber? Quantas vezes uma mãe orou por livramentos que o filho nem percebeu? Quantas vezes pediu a Deus para abrir caminhos, proteger decisões, curar feridas e afastar perigos? Talvez você só esteja de pé hoje porque em algum momento uma mãe cobrou ou dobrou os joelhos por você. Por isso, valorize a fé da sua mãe. Valorize as orações dela. Valorize aquele cuidado espiritual que muitas vezes ninguém viu. Porque antes de muitos filhos aprenderem a falar com Deus, eles foram protegidos pelas orações de uma mãe. Ela ensinou respeito, limites, responsabilidade, mesmo quando você não gostou. Amor de mãe nem sempre aparece em forma de abraço, carinho e palavras suaves. Às vezes, amor de mãe também aparece em forma de correção. Quando sua mãe dizia não, talvez você não entendesse. Talvez você achasse que ela estava exagerando. Talvez pensasse que ela queria impedir sua liberdade, controlar sua vida ou estragar seus planos. Quando ela chamava a sua atenção, talvez você ficasse bravo.
Quando ela colocava limites, você talvez se sentisse preso. Quando ela corrigia suas atitudes, talvez você parecesse achava aquilo duro demais. Mas muitas vezes, por trás daquele não, havia uma mãe com medo de ver você sofrer, medo de você se perder, medo de você tomar decisões que poderiam marcar sua vida, medo de ver o mundo ferir você de uma forma que ela não conseguiria consertar depois. Porque mãe muitas vezes enxerga perigos que o filho ainda não consegue ver. O filho vê apenas o desejo do momento, a mãe vê as consequências. O filho vê apenas a vontade de sair, fazer, experimentar, escolher. A mãe muitas vezes vê riscos, caminhos, companhias, hábitos e decisões que podem trazer dor no futuro. É claro que nem toda a correção foi perfeita. Talvez sua mãe tenha falado de um jeito que machucou, talvez tenha exagerado em alguma atitude, talvez não tenha sabido dialogar com calma, talvez tenha errado tentando acertar, mas hoje, olhando com mais maturidade, talvez você consiga enxergar que muitas daquelas correções tinham uma intenção, preparar você para a vida. Ela queria ensinar respeito, queria ensinar responsabilidade, queria ensinar que nem tudo que a gente quer faz bem. Queria mostrar que liberdade sem consciência pode virar sofrimento. E talvez aquilo que um dia pareceu uma cobrança, hoje você perceba que era cuidado. Aquilo que parecia dureza, talvez fosse proteção. Aquilo que parecia limite, talvez fosse amor, tentando evitar uma dor maior. Por isso, antes de guardar apenas a lembrança da correção, tente enxergar o coração por trás dela. Porque muitas vezes na infância, o limite de uma mãe parece prisão. Na maturidade, percebemos que era proteção. Ela deu o melhor que tinha, mesmo quando o melhor dela era pouco. Nem toda mãe teve as condições ideais para ser a mãe que gostaria de ser. Algumas mães criaram filhos em meio à dificuldade financeira, à falta de apoio, ao trabalho pesado, à solidão, ao medo, ao cansaço extremo, a conflitos dentro de casa, casamentos difíceis, dores emocionais que ninguém via, e mesmo assim continuaram. Talvez sua mãe não tenha conseguido dar tudo o que você queria, talvez ela não tenha tido dinheiro para oferecer mais conforto, talvez não tenha tido equilíbrio emocional para falar sempre com calma, talvez não tenha tido conhecimento para educar da melhor maneira, talvez não tenha tido apoio para dividir o peso da responsabilidade, mas em muitos momentos ela estava fazendo o melhor que conseguia com aquilo que tinha dentro dela. E às vezes o melhor dela parecia pouco para você, mas custava muito para ela. Talvez aquele prato simples na mesa fosse tudo o que ela podia oferecer. Talvez aquela roupa lavada, aquela preocupação, aquela bronca, aquela oração, aquele cuidado silencioso fossem formas de amor que você ainda não sabia reconhecer. Isso não significa negar dores reais. Existem filhos que carregam marcas, existem palavras que feriram, existem ausências que doeram, existem atitudes que poderiam ter sido diferentes, mas existe também um olhar mais maduro que não apaga a dor, mas tenta enxergar a história inteira. Antes de olhar apenas para o que faltou, tente imaginar o peso que sua mãe carregava enquanto tentava cuidar de você. Talvez ela também estivesse quebrada por dentro. Talvez ela também precisasse de colo.
Talvez ela também estivesse tentando sobreviver enquanto fazia de tudo para você seguir em frente. E quando a gente cresce, começa a entender que muitas mães não deram pouco por falta de amor. Muitas vezes deram pouco porque era tudo que tinham naquele momento. Por isso hoje olhe para sua mãe com mais compaixão, porque talvez ela não tenha sido a mãe perfeita, talvez não tenha dado tudo que você sonhou receber, talvez tenha falhado em alguns momentos, mas mesmo com suas limitações, com suas dores e cansaços, talvez a sua mãe tenha entregado o máximo que conseguiu. E a grande verdade é esta: talvez sua mãe não tenha dado tudo o que você queria, mas pode ter dado tudo o que ela tinha. Mãe também cansa, mãe também chora e precisa ser cuidada. Muitos filhos crescem olhando para a mãe como se ela fosse uma fonte infinita de força, como se ela fosse aguentar tudo sempre, como se sempre estivesse pronta para atender, resolver, perdoar, cuidar, compreender e continuar disponível. Mas existe uma verdade que muitos filhos só percebem tarde demais. Mãe também cansa, mãe também sente solidão, mãe também sente medo do futuro, mãe também se preocupa com o envelhecer, mãe também se machuca com palavras duras, com ausências, com indiferença, com ligações que nunca chegam e visitas que sempre ficam para depois. Às vezes a mãe sorri, mas por dentro está cansada. Às vezes ela diz que está tudo bem, mas só queria que alguém perguntasse com sinceridade: mãe, como a senhora está de verdade? Porque a mulher que passou anos cuidando de todos também precisa ser cuidada. Ela também precisa de carinho, também precisa de presença, precisa de paciência, precisa de abraço, precisa ouvir um obrigado, precisa sentir que tudo aquilo que fez não foi esquecido. Muitos filhos lembram da mãe quando precisam de algo, mas será que lembram dela quando ela precisa de atenção? Será que você tem ligado para sua mãe apenas por obrigação ou tem dado a ela a presença de verdade? Será que você tem percebido o cansaço nos olhos dela? O silêncio? A necessidade de ser ouvida, acolhida e valorizada? Chega uma fase da vida em que os papéis começam a mudar. Aquela mãe que segurou sua mão para você atravessar a rua, um dia pode precisar que você segure a mão dela para atravessar fases difíceis. E isso não é peso, isso é honra, isso é gratidão, isso é amor devolvido em forma de cuidado. Por isso, não espere sua mãe pedir atenção para oferecer presença. Não espere ela adoecer para demonstrar carinho. Não espere a saudade ensinar aquilo que o amor poderia ter ensinado hoje. Porque a mulher que cuidou de você a vida inteira também precisa sentir que não foi esquecida. O filho maduro aprende a olhar para a mãe com gratidão, não apenas com cobrança. Quando somos crianças, dependemos da mãe para quase tudo. Dependemos do colo, da comida, do cuidado, da proteção, da presença, da orientação. Na infância, muitas vezes, nem percebemos o tamanho do esforço que existe por trás de cada gesto. Depois crescemos, entramos na adolescência
E muitas vezes começamos a confrontar, questionar, reclamar, comparar, resistir aos conselhos e achar que nossa mãe não entende nada. Mas quando nos tornamos adultos, algo começa a mudar. A vida vai nos ensinando que cuidar de algo, de alguém, não é simples, que manter uma casa não é fácil, que educar exige paciência, que amar também cansa, que proteger alguém pode gerar medo, que tomar decisões por uma família inteira é um peso que nem sempre os filhos conseguem enxergar. E é aí que a maturidade começa. Maturidade chega quando o filho para de olhar para a mãe apenas como alguém que deveria ter feito tudo perfeito, começa a enxergá-la como uma mulher que também estava tentando acertar. Uma mulher que lutou com as ferramentas que tinha, com a força que tinha, com o conhecimento que tinha, com a fé que tinha e com as condições que tinha. Gratidão não significa fingir que foi tudo perfeito. Gratidão significa negar. Gratidão não significa negar dores, feridas ou momentos difíceis. Gratidão também não significa apagar aquilo que poderia ter sido melhor. Gratidão significa olhar para a história com mais verdade e mais humanidade. Significa reconhecer que houve cuidado, houve entrega, houve renúncia, houve noites mal dormidas, houve preocupação, houve trabalho, houve oração, houve amor. Talvez sua mãe não tenha acertado em tudo, mas quantas vezes ela tentou? Quantas vezes ela se preocupou? Quantas vezes ela se sacrificou? Quantas vezes ela deixou de pensar nela para pensar em você? O filho imaturo só olha para o que faltou, mas o filho maduro consegue olhar também para o que recebeu. Recebeu vida, recebeu cuidado, recebeu proteção, recebeu ensinamentos, recebeu exemplos, recebeu marcas que ajudaram a formar quem ele é hoje. Por isso, talvez hoje seja o momento de trocar a cobrança pela gratidão. De olhar para sua mãe não apenas pelos erros que ela cometeu, mas também por tudo aquilo que ela fez enquanto tentava amar você da forma ou da melhor forma que ela sabia. Porque enquanto o filho imaturo só cobra o que faltou, o filho maduro também reconhece o que recebeu. Valorize sua mãe enquanto ainda há tempo. Porque muitas pessoas hoje dariam tudo para ter mais uma chance. Mais uma chance de ligar e ouvir aquela voz. Mais uma chance de abraçar sem pressa. Mais uma chance de sentar à mesa, tomar um café, escutar uma história repetida, ouvir um conselho, receber uma bênção ou simplesmente dizer: mãe, eu te amo. Mas a vida passa, o tempo passa, e um dia aquilo que parecia comum se transforma em saudade. Aquela ligação que você deixou para depois, aquela visita que sempre foi adiada, aquele abraço que parecia simples, aquele pedido de perdão que ficou preso na garganta, aquele obrigado que você nunca disse com profundidade. Tudo isso um dia pode fazer falta. Por isso não espere perder para valorizar. Não espere uma doença para demonstrar carinho. Não espere uma despedida para reconhecer o valor. Não espere o Dia das Mães para lembrar que sua mãe precisa se sentir amada todos os dias. Ligue para ela, visite se puder, abrace com verdade, escute com paciência, agradeça com sinceridade. Diga obrigado pelo cuidado, obrigado pelas noites mal dormidas, obrigado pelas preocupações, obrigado pelas correções, obrigado pelas renúncias, obrigado por tudo aquilo que ela fez, mesmo quando você ainda não entendia. E se existe alguma ferida entre vocês, peça sabedoria a Deus,
Peça perdão se for necessário, perdoe se for possível, recomece se ainda houver tempo. Honrar uma mãe não é apenas dar presente, é dar presença, é dar atenção, é dar respeito. É tratar com amor aquela mulher que um dia segurou sua mão para você aprender a caminhar. Porque um dia talvez você não possa mais ligar, não possa mais visitar, não possa mais ouvir aquela voz. E um dia, a voz que hoje você ignora, pode ser a voz que você mais vai querer ouvir novamente. Sua mãe foi a primeira escola da sua vida. Sua mãe não é perfeita. Talvez ela tenha errado, talvez ela tenha falhado. Talvez tenha se cansado em momentos em que você precisava dela inteira. Talvez tenha se frustrado, talvez tenha falado coisas que não devia. Talvez tenha chorado escondido, carregado culpas que ninguém viu e enfrentando batalhas ou enfrentado batalhas que você nunca soube. Mas apesar de tudo, ela foi uma das primeiras escolas da sua vida. Antes de você entender o mundo, ela já estava tentando ensinar você a viver nele. Com ela você aprendeu muito antes de perceber. Aprendeu pelo cuidado, pela correção, pela presença, pelas renúncias, pelas preocupações, pelas noites mal dormidas, pelas lágrimas silenciosas, pelo amor demonstrado em gestos simples. E às vezes até pela ausência, pela limitação e pelas falhas você também aprendeu. Aprendeu que ninguém é perfeito, aprendeu que amar também exige perdão, aprendeu que toda a história humana carrega marcas, dores e tentativas. Por isso, talvez hoje seja o momento de olhar para sua mãe com menos julgamento e mais gratidão. Não para fingir que tudo foi perfeito, mas para reconhecer que de alguma forma ela fez parte da sua formação. Não para negar feridas, não para apagar dores reais, porque mãe não precisa ser perfeita para merecer honra. Ela precisa ser reconhecida como alguém que carregou uma missão profunda: cuidar, formar, proteger, ensinar e amar. Talvez ela tenha feito isso com força, talvez tenha feito com lágrimas, talvez tenha feito com medo, talvez tenha feito sem saber direito como fazer, mas em muitos momentos ela tentou dar o melhor que tinha. Então, se sua mãe ainda está aqui, valorize. Ligue, visite, abrace, agradeça, peça perdão se for necessário, perdoe se for possível, demonstre amor enquanto ainda há tempo. Se sua mãe já partiu, honre sua memória, guarde o que foi bom, aprenda com o que foi difícil, agradeça pelas marcas de amor que ficaram. E se a relação de vocês tem feridas, peça a Deus sabedoria para curar o que for possível. Mas não passe pela vida sem reconhecer esta verdade. Sua mãe não foi perfeita, mas foi a primeira escola onde você aprendeu alguma das lições mais importantes da vida. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe aqui nos comentários uma frase de gratidão pela sua mãe. Escreva: mãe, obrigado por tudo. Compartilhe esse vídeo com sua mãe ou com alguém que precisa lembrar do valor de uma mãe enquanto ainda há tempo. Porque mãe deve ser amada, honrada e valorizada, não apenas no Dia das Mães, mas em todos os dias da vida. Parabéns a todas as mães, que Deus abençoe cada uma de vocês, fortaleça o coração, renove as forças, traga paz, saúde, alegria e recompense todo o amor, cuidado e dedicação que muitas vezes só Deus viu. Feliz Dia das Mães a todas as mães.